Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Espero que todos estejam muito bem, estejam aí animados, felizes, né, com a nossa aula. E hoje nós vamos continuar falando sobre as teorias sobre o surgimento da vida, né? Existem várias teorias, nós vamos estudar algumas, e eu coloquei como atividade vocês fazerem a leitura da página 256, que fala, né, de uma lenda chinesa de como surgiu a Terra. É interessante, meninas, quando nós vamos estudar a história dos povos, até dos povos primitivos, cada um tem uma ideia, né? Tem uma teoria, tem um pensamento sobre como surgiu tudo que existe. E nessa lenda chinesa que vocês leram, né? Fala que a Terra e os animais, né? Tudo, o ser vivo, né? Tudo que existe surgiu a partir de um gigante chamado Pangu. Então, esse gigante, ele foi destruído, né? E cada parte do seu corpo começou a se transformar em algo, né? Como vocês viram, né? Então, cada parte do seu corpo se espalhou e viraram, né, o que hoje nós temos no nosso planeta. É uma das teorias. Na semana passada, nós estudamos, né, a teoria de Oparin Aldani. Que lembra o que ele dizia? O que eles propuseram, o que eles falavam, né? Eles propuseram o quê? Que a atmosfera primitiva, né? Ela tinha todas as condições, ela apresentava condições, compostos que foram capazes de, a partir de milhares e milhares de anos, através da ação dos raios e da radiação ultravioleta, essas condições foram permitindo o surgimento de moléculas orgânicas, né? Que essas moléculas orgânicas, aos poucos, elas foram se formando, né? Fixando no oceano primitivo, formando o que ele chamou de uma sopa nutritiva, né? Uma sopa primitiva. E a partir daí, como nessa época a atmosfera era composta por amônio, hidrogênio, metano e vapor d'água, então isso foi permitindo, né, que acontecesse reações onde essas moléculas elas foram se tornando mais complexas, elas foram reagindo, né, em todo esse cenário que se tornou suscetível, se tornou apropriada, elas foram reagindo e formando os compostos chamados de aminoácido. Não é isso? Com as chuvas foram levando esses aminoácidos à superfície terrestre e esses, ao encontrarem condições favoráveis, começou a formar estruturas semelhantes a proteínas. Quer dizer, dos aminoácidos surgiram as proteínas. Ok? E ali, a partir dali, depois de várias reações, foram surgindo os coacervados, que são definidos como o primeiro grupo de proteínas, que é rodeados por água, e algum tempo depois, através de várias reações de processos químicos, esses coacervados se tornaram mais complexos, surgindo então a primeira célula. Então, segundo essa teoria, a primeira célula, que é uma das características mais importantes para um ser vivo, surgiu a partir dos coacervados, que surgiram, né, a partir da formação das proteínas, que surgiram a partir dos aminoácidos. Então, você vê aí uma cadeia, que segundo Oparin Aldani, foi acontecendo por milhares e milhares de anos, até chegar à célula que se tem hoje, né? Essa célula que é a representação de um ser que representa um ser vivo, né? Bem, eles isoladamente, porque foram dois cientistas, isoladamente chegaram a esta conclusão. Anos depois, né, posteriormente, Miller e Urey, eles criaram, né,
um equipamento, esse que eu coloquei para vocês, que eles iriam testar essa hipótese de Oparin e Aldame. Segundo eles, esse aparelho ele criava uma condição similar às condições da Terra primitiva. E, segundo a experiência que eles fizeram, o resultado foi que nessas condições foi possível a produção de aminoácido e outros compostos orgânicos. Então, desse modo, eles concluíram que as moléculas orgânicas poderiam ser geradas de maneira espontânea, em condições equivalentes às da Terra primitiva. Então, segundo eles, é possível que Oparin e Aldame tenha razão, porque nessa experiência que eles fizeram, eles conseguiram formar os aminoácidos. Gente, todo ser vivo, toda célula, ela é produzida a partir de aminoácidos e de proteínas. Então, o que eles concluem? Se foi possível formar os aminoácidos, significa que é possível também eles se tornarem proteínas e, consequentemente, em uma célula. Então, como vocês observam aí nessa imagem, né? Eles usaram, né, as mesmas substâncias, gases, que eles acreditavam que existiam na Terra primitiva, usaram os eletrodos para fazer as descargas elétricas que existiam, né, segundo eles, na Terra primitiva. A água em estado de ebulição, porque a temperatura lá era muito elevada. Então, através desse aparelho, né, dessa experiência, eles puderam enfatizar a ideia de Oparin e Aldame. Mas existiam também outras teorias. E uma das teorias que foi muito forte e que foi muito ensinada, né, valorizada por muito tempo, foi a teoria da geração espontânea. A teoria da geração espontânea, ou teoria também conhecida como abiogênese, é uma teoria que tenta explicar a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, da matéria sem vida. Um dos exemplos mais usados para explicar essa teoria é a crença na camisa suja, que poderia ter originado os ratos. Outro exemplo é o lodo dos rios, que poderia dar origem a alguns anfíbios e répteis. Apesar de parecer absurda, né, para nós hoje essa teoria, ela foi aceita durante muitos anos. E ela representava o pensamento do povo naquela época, porque não existia tecnologia, não existia conhecimento, né? Então o povo acabou acreditando nessa teoria, que a vida era produzida a partir de um ser não vivo, né? Uma das experiências que foi feita foi de pegar uma camisa suja, suada, deixar no canto de uma parede, misturada com farinha, e aí deixar ali por algum tempo. Depois de algum tempo, a pessoa que havia deixado chegava lá e via que havia ratos. Então, eles criaram essa ideia de que os ratos haviam sido criados a partir daquela camisa suja. Hoje nós sabemos que, na verdade, uma camisa suja ela atrai, não é, esse tipo de animais. Então, como eles não tinham esse entendimento e do nada começava a surgir os ratos, nada não, né? Porque de alguma forma aqueles ratos haviam chegado até aquele lugar. Eles acabaram tendo essa ideia, né, de que o ser vivo ele poderia surgir de uma matéria não viva. Só que essa ideia foi derrubada pelo experimento de Red. O que Red fez? Ele pegou alguns frascos, né, como vocês estão observando aí, e em alguns frascos ele colocou carne, né, colocou o peixe, carne, colocou um alimento, e alguns ele cobriu com uma tela.
E nos outros ele não cobriu. O alimento ficou exposto. Ele deixou ali por algum tempo e depois de algum tempo ele voltou. Ao voltar, o que foi que ele observou? Que os potes que estavam protegidos e cobertos, eles não tinham nenhum micro-organismo. Mas os potes que haviam sido deixados descobertos, eles estavam cheios de micro-organismos. Então, desse experimento surge, né, a ideia que derruba a abiogênese. Surge, então, a teoria chamada de biogênese. Quer dizer, a vida ela tem origem em outro ser vivo. Essa teoria da biogênese, ela surgiu para contrapor a ideia da abiogênese, a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. Então, segundo a teoria da biogênese, todo ser vivo só pode ser originado de um ser vivo pré-existente. Não esqueçam. Bio. A bio é um sentido de negação. Então, a bio, ela vai dizer que o ser vivo pode surgir de um ser não vivo. Já biogênese, ela vai dizer que um ser vivo só pode surgir de um outro ser vivo. Ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de outra espécie já existente, né, da mesma espécie. Hoje essa ideia é bem entendida por todos nós, mas, entretanto, naquela época, refutar a ideia da abiogênese era algo muito difícil. Por isso que o experimento de Francisco Redi, foi muito importante. Tanto o experimento dele, como o experimento de Pastel, que também comprovou essa ideia da biogênese, que um outro ser vivo só pode surgir de um ser vivo pré-existente. O experimento de Pastel foi feito a partir de um caldo nutritivo, né, que foi colocado em um frasco de vidro, como vocês estão vendo aí na figura. Posteriormente, esse gargalho, né, foi esticado, vocês observam aí, e ele foi esticado, que se tornou, né, parecido com um pescoço de cisne, até conhecido, né, como frasco pescoço de cisne, por causa da forma que ele adquiriu. Bem, depois disso, o caldo nutritivo, ele foi fervido. Então, ele passou por um processo de fervura para matar todos os micro-organismos que estivessem presentes. Nós sabemos que a fervura, ela mata, né? Ela destrói todos os micro-organismos, né? Com o tempo, o que foi que observou? Que nada surgia no interior do frasco, né? Aqui na letra D. Por muito tempo, se observou que o frasco continuava intacto. Por quê? Porque todos os micro-organismos haviam sido eliminados. Mas, depois de algum tempo, quebrou-se o gargalho e aí, a partir daí, surgem os micro-organismos. Então, o que Pasteur demonstrou? Que os micro-organismos, eles estavam no ar e não surgiram espontaneamente. Enquanto o gargalho ainda estava, os micro-organismos que estavam no ar não podiam entrar no caldo nutritivo. Mas, à medida que o gargalho foi arrancado, os micro-organismos que estavam no ar tiveram acesso ao caldo nutritivo e, assim, começou a surgir novos micro-organismos. Então, isso demonstrou que, por mais que você não estivesse visto de onde surgiram aqueles micro-organismos, mas eles surgiram a partir de uma vida pré-existente. Ou está no ar,
Ou, no caso do experimento de Red, né? As moscas levaram larvas que acabaram produzindo esses micro-organismos, certo? Então, a partir desses dois experimentos, a teoria da abiogênese caiu em descrédito e, a partir de então, a teoria aceita foi a teoria da biogênese, que até hoje é aceita por todos os cientistas, né? Que todo ser vivo surge de outro ser vivo pré-existente. Mas, embora essa teoria ela tenha chegado a essa conclusão, né, que de todo ser vivo surge a partir de um outro ser vivo pré-existente, ela não explica, né, como surgiu o primeiro ser vivo, infelizmente, né? Ela não explica. E aí continua a mesma dúvida, né? Como surgiu o primeiro ser vivo? Então, será que Oparin e Aldani têm razão? Tem a teoria do criacionismo, tem a teoria da pandemia e tem, assim, muitas outras teorias que vão tentar explicar como surgiu o primeiro ser vivo. Mas, como eu estou falando, são teorias, não estão comprovadas, né? O que nós sabemos é que o ser vivo surgiu, que ele tem a capacidade de formar um outro ser vivo. Por enquanto, meninos, hoje nós vamos ficar até aqui. Nós falamos do experimento de Pastel e de Red, que foi para combater a teoria da abiogênese, e a partir desses dois experimentos surgiu a teoria da biogênese. É muito importante que vocês saibam diferenciar. A biogênese vai dizer que o ser vivo surgiu de uma matéria bruta. E a biogênese vai dizer que o ser vivo surgiu a partir de outro ser vivo, não é isso? E nós falamos também do experimento de Miller e Urey, que foi um experimento que foi usado, né, para enfatizar a teoria de Oparin e Aldani, ok? Na próxima aula, nós vamos ver a origem da diversidade. Então, concluindo aqui, nós não temos, né, ao certo como surgiu a vida. Nós temos teorias, nós temos fé, nós temos algumas crenças, cada povo traz a sua crença, mas ninguém pode dar a palavra final. Então, fica aqui um ponto, né, de interrogação e vale cada um buscar compreender e entender como a vida surgiu, ok? Então, meninos, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí no grupo que nós vamos estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então, cheiro, nós vamos continuar esse conteúdo na próxima aula que nós tivermos. Então, até lá. Tchau, meninos.